Deus, para assegurar o reto uso do poder procriador, fundou a instituição matrimonial. Então, para o sexo não virar uma brincadeira, para o sexo não fazer de qualquer jeito, Deus cria a instituição matrimonial, a união indissolúvel por toda a vida de um homem com uma mulher. Isso está, deixa aí Mateus 5 aí paradinho aí, porque você vai voltar para ele, mas agora vamos para Mateus capítulo 19. É Jesus quem vai falar. Mateus 19, versículo 6. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Gente, quando Jesus fala, Jesus está ratificando aquilo que o livro do Gênesis falou. Jesus está repetindo o livro do Gênesis. Jesus está trazendo a perfeição. E olha, agora vamos para Mateus capítulo 5, versículo 27 a 29. Mateus 5, 27 a 29. Ah, não, mas é porque o Antigo Testamento, então Abraão adulterou sua mulher, porque ele fez sexo com a escrava. Ei, calma lá. Isso é o Antigo Testamento. Deus está tolerando. Abraão, por exemplo, nem tinha recebido a lei ainda que Moisés daria depois. Abraão nem conhecia os mandamentos de Deus. Agora, é óbvio, era um homem justo e eles estavam fazendo isso por motivos da época que não cabe aqui a mim explicar. Mas cuidado, porque qual é a perfeição da lei? A perfeição da lei é Jesus. Tanto é que ele vai agora dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Então desde Moisés já se começou a ouvir a palavra, não cometerás adultério. Mas aí Jesus vai aperfeiçoar isso. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. A coisa fica tão séria que Jesus agora está falando, pecado de adultério não é só ir para a cama com alguém. Pecado de adultério é o desejo do olhar também. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na jena. Jesus não está brincando. Foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus quem criou o sexo. E Deus está dando as ordens. Irmão, se na Bíblia tivesse escrito aqui, olha, eu criei o sexo. E você pode fazer com quem quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Eu estaria pregando agora. Olha, está escrito, Deus criou o sexo é bom, faça do jeito que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. Se tivesse escrito aqui, era isso que eu estaria pregando para você. Mas não é isso que está escrito. Eu quero seguir a palavra de Deus. E você? É difícil? É. Mas você, vale a pena ou não vale arrancar o pecado? Arrancar o que te tira da santidade para você ganhar o céu? Ou você não quer arrancar e quer ir para o fogo da jena? Que é o que está escrito aqui. Você decide. Você decide. Lute pela santidade. Veja, eu já quero começar a dizer, você pode ter quedas. Você pode até ter quedas. Mas que essas quedas não sejam a tua escolha. Porque uma coisa é você cair e querer continuar caído. Então há pessoas que caem no adultério por uma fraqueza, mas se arrependem. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? E aí vai se confessar com o sacerdote. Se a mulher ou o homem descobre, pede desculpa, pede perdão, eu não vou fazer de novo. Se não descobre, ele diante de Deus ele fala, nunca mais eu vou fazer isso. Portanto, essa pessoa está na luta. Houve uma queda, sim. E todo mundo está suscetível a essa queda. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas ele não quer continuar naquele pecado. Opa, você está na luta. Agora, há pessoas que o adultério
não é uma queda. O adultério, ou seja lá o que for, de impureza, é a opção da minha vida. Eu caí e quero continuar caído e não quero me levantar. Porque essa experiência está sendo boa demais. A necessidade dessa união é evidente, pois não só é necessário que nasçam filhos, mas também que sejam cuidados e criados com amor pelo pai e pela mãe que os trouxe ao mundo. Os ajuizados de menores dão testemunho diário dos males que se produzem quando se quebra a unidade e a permanência do matrimônio. E, gente, a quebra do matrimônio, como afeta os filhos? É incrível. E agora eu falo como um exemplo. Meu pai e minha mãe se separaram. E digo até que por um motivo justo. Mas eu só fui compreender isso com 16, 18 anos. 16, 17, 18 anos. Antes disso, me sofri muito, fiquei muito rebelde, porque eu não compreendia porque meus pais estavam separados. Como afeta os filhos. Isso não é só comigo. Eu vejo, eu converso com outros que têm pais separados, como afeta. Então, a separação, o divórcio, não pode ser encarado como algo fácil de realizar, ou seja, por exemplo, no caso dos meus pais, que eu estou dizendo, tinha um motivo justo para essa separação. Tanto é que a igreja declarou o casamento do meu pai e da minha mãe nulo. O que é declarar o casamento nulo? É um casamento que nunca existiu. Então o casamento da minha mãe com meu pai foi falso. Então, quando a igreja fala que o casamento é nulo, significa declarou nulo, nunca existiu. E, portanto, hoje minha mãe está casada com o meu padrasto, mas é o seu primeiro casamento, porque o primeiro não valeu. Hoje meu pai está casado, aliás, eu tive a graça de casar o meu próprio pai, casei o meu próprio pai. E o meu pai, hoje casado com a Maria, meu pai casou pela primeira vez também. Entendeu? Quando a igreja declara algo nulo, um casamento nulo, ela investigou e analisou que o casamento foi falso. Porque faltou algumas coisas imprescindíveis e que não poderia ter faltado. Mas Deus não instituiu o matrimônio com um fim exclusivo de povoar a terra. O matrimônio é só para povoar a terra? É só para fazer filhos? Não. A Bíblia diz: não é bom que um homem esteja só. Disse Deus quando Adão dormia no Éden: dar-lhe-ei uma companheira semelhante a ele. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e para se unir. Então o casamento também não tem só a finalidade de ter filhos, mas de união à sua mulher, ao seu marido, e já não são mais que uma só carne. É desígnio divino que o homem e a mulher se completem um ao outro. Ai, que coisa bonita. Homem e mulher não são iguais. Homem e mulher não são iguais. E isto já no nosso físico. O físico de uma mulher é um, o físico do homem é outro. O jeito de pensar da mulher é um, o jeito de pensar do homem é outro. Nós somos iguais no sentido da natureza humana. Somos todos partes da natureza humana. Só que a mulher, sexo feminino, o homem, sexo masculino. Diferentes. Mas olha que bonito. Se complementam. Deus criou a mulher para complementar o homem e Deus criou o homem para complementar a mulher. É por isso que Adão, quando ele está lá no jardim do Éden, e ele está sozinho, e aí Deus olha para Adão e fala: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Adão começa a ver aquela bicharada toda
inclusive as bicharadas todas tem tudo seu parzinho. E ele começa a se sentir só. E Deus então vai criar a mulher, como diz o relato do Gênesis, para complementar o homem. Olha que coisa linda. Os dois vão viver juntos, unidos. Uma complementariedade, uma ajuda mútua, uma união perfeita. E isso não serve só para o casamento, isso serve também para uma mãe. Por exemplo, a minha mãe. Eu sou homem e a minha mãe me complementa. O sexo masculino e o feminino se complementam. Isso é coisa bonita que Deus fez. Então, é desígnio divino que o homem e a mulher se complementem um ao outro, que se apoiem um no outro, que contribuam para um mútuo crescimento espiritual. Olha que coisa bonita. Nesta união por toda a vida de um homem e de uma mulher, tanto as suas mentes e corações como seus corpos se fundem numa unidade nova e mais rica, cumprindo assim o fim estabelecido por Deus. Deus estabeleceu essa união única e irrevogável do matrimônio quando no paraíso fez de Eva a companheira de Adão. E Adão, companheiro de Eva. Esta unidade e indissolubilidade, presta atenção nessas duas palavras, casamento é isso, unidade, indissolubilidade, foi estritamente confirmada por Deus ao longo de toda a história bíblica, com as exceções. Ou seja, quando os judeus se libertaram da escravidão do Egito, permitiu-lhes o divórcio. Ou melhor, tolerou o divórcio. E um novo matrimônio em alguns casos, embora, como lhes fez notar mais tarde, tenha afrouxado a lei estrita até esse ponto por causa da dureza dos corações. Então quem vai relembrar isso para Jesus são os fariseus, Mateus 19. Vai lá, abra sua Bíblia, em Mateus 19, versículo 9. Porque perguntam para Jesus, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta. Eu posso rejeitar minha mulher por qualquer motivo? Aí Jesus fala, não lestes o que o Criador no começo fez, o homem e a mulher, e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Jesus relembra o Gênesis. Assim já não são dois, mas uma só carne, portanto não separe o homem que Deus uniu. Eu li do versículo 3 ao versículo 5. Agora versículo 6. Assim já não são dois, mas uma só carne, portanto não separe o homem que Deus uniu. Aí eles estão falando de divórcio e Jesus está falando, não separe o que Deus uniu. Então a resposta é não. Posso divorciar por qualquer motivo? Não. Acabei de falar da minha mãe e do meu pai. Motivo grave. Grave. Tanto é que a igreja analisou e falou, não, isto é grave. Esse casamento foi nulo. Agora, por qualquer motivo, eu me divorciar? Jesus está dizendo não. Aí eles vêm, porque para eles quem é o mais importante que até que Jesus é Moisés. E aí eles vão relembrar Moisés. Disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar uma certidão de divórcio a uma mulher ao rejeitá-la? Ah, Moisés permitiu o divórcio, Jesus, como é que você vai sair dessa agora? Aí Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza do vosso coração. Olha por que Jesus tolerou o divórcio, por causa da dureza do vosso coração. Que Moisés havia tolerado, tá vendo a palavra aqui? Tolerado. Tolerado não é que eu gosto, não é que eu aprovo, eu tolero. Isso tudo por causa da dureza dos vossos corações. Tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. No começo não foi assim. E é por isso que eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, até te dei exemplo agora, do meu pai e da minha mãe, matrimônio falso.
e desposa uma outra, comete adultério. Aí Jesus está falando, não, eu vou dizer mais, se você se separar da sua mulher por qualquer motivo, por um motivo que não seja justo, eu te declaro que você vai estar em adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. E aí, você que pegaram, você é livre, você está bem na fita, mas se você se unir com uma pessoa que já se casou, se divorciou, aí Jesus está falando, você também está no adultério. Palavra do Frei Gilson, não, palavra de Deus.